nós começamos a nossa live com o tema prometido, é o nosso carro-chefe hoje, que é Deolane Bezerra. E para nossa surpresa, neste início de semana, a OAB de São Paulo está defendendo uma das suas inscritas, que é a advogada Deolane Bezerra, e eu vou ser sincero para vocês que, para minha surpresa, a OAB fez realmente uma junção de vários advogados e eles impetraram um habeas corpus. E esse habeas corpus, eles fazem 2 pedidos em relação à advogada Deolane Bezerra. O primeiro pedido é para que ela seja transferida imediatamente da cela onde ela está, pois a OAB Seção São Paulo, para quem não conhece a OAB Seção São Paulo, fica ali num prédio próximo à catedral, atrás ali da Catedral da Sé, no centro de São Paulo. E a OAB impetra esse habeas corpus. Eu vou ser sincero, viu, detetive Alan, eu faz muitos anos que a gente opera com o direito, eu nunca vi a OAB entrar com HC para outros advogados que foram presos. Esquisito, né? Na minha memória, a primeira vez foi agora com a doutora Deolane Bezerra, influenciadora digital. Ela se diz empresária, e eu disse aqui, é uma empresária que não mostra trabalho, é uma empresária que não mostra onde são as suas empresas, é uma empresária que não mostra onde é o RH da empresa. É uma coisa muito estranha, tá e confuso, a polícia, né? Foi em cima disso. Mas a OAB fez dois pedidos à justiça, e eu imaginei que nesta terça-feira nós já teríamos o resultado desse HC, se é que ele não saiu. Detetive X está em cima do Poder Judiciário, a gente tem alguns contatos aí, e se eventualmente a gente conseguir esse resultado, nós vamos dar aqui em primeira mão para vocês na cena do crime. Mas quais são os pedidos? Eu quero te contar. O primeiro pedido é que eles alegam que Deolane Bezerra tem direito a uma cela chamada de Estado Maior e que a cela onde ela está não é digna para um advogado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde que ela está, qual a cela que ela está, como que ela está vivendo. E, na minha opinião, eu entendo sim que é uma cela especial, é uma cela bem diferente das outras presas que estão cumprindo pena lá em Tupi Paulista. Mas, na verdade, eu quero dar aqui minha opinião, e eu tenho certeza que a família da Deolane não está gostando. Por quê? Não é, acredito eu, que não é tanto em relação à cela, porque a cela que ela está é boa. A cela que ela está é praticamente uma pequena kitnet, aonde ela está morando. Mas o problema, detetive Alan, e eu queria falar com o nosso chat, queria saber sua opinião, o problema é que o presídio é longe. São 600 quilômetros de São Paulo. Então, para o advogado ir falar com ela, tem que pegar carro, as irmãs, a família, tem que rodar a estrada. São 600 quilômetros. E por que a polícia de São Paulo mandou ela para longe? Para evitar buchicho, para evitar problema com fãs, para evitar um monte de gente em frente ao presídio, se fosse aqui na cidade de São Paulo ou no CDP de Guarulhos, por onde ela passou. Então, o primeiro pedido é que ela seja colocada em uma outra cela e, é claro, querem que ela venha para São Paulo, ficar perto pelo menos dos familiares. Mas o segundo pedido, eles batem na tecla, a OAB bate na tecla que Deolane Bezerra tem direito à prisão na casa dela, a prisão domiciliar, pois ela tem uma filha que completou agora 10 anos de idade. Ok, mas a pergunta que eu queria fazer para o chat é o seguinte: a OAB entra com a HC para a Deolane, mas pera um pouquinho, ela contratou um dos maiores advogados do Brasil, e esse advogado, o doutor Auri Lopes Júnior, está entrando tem pedido do doutor Auri para soltar a cliente dela. Ou seja, é pedido de tentativa de liberdade domiciliar, soltar a Deolane, detetive Alan, de tudo quanto é lado. Eles não desistir, parece que não vão, né, Lordelo? Vão todos os tipos de recursos ali que qualquer pessoa, ela tem acesso, né? Uma outra pessoa com uma condição financeira menor, talvez não conseguiria metade desses pedidos, né, Lordelo? Não, mas e o advogado pobre que vai preso? E o advogado pobre que vai preso? Eu nunca vi a OAB dizer o seguinte: olha, a cela desse advogado está errada. Tá? E eu queria mostrar para você um pouquinho do que está a cela em Tupi Paulista da doutora Deolane Bezerra.
Dá uma olhada aí, nós vamos colocar as imagens para você ter uma noção que ela realmente está numa cela chamada de cela especial. A cela especial, dá uma olhadinha. Eu te pergunto, melhor que isso é só um quarto de Airbnb, é só um hotel 3 estrelas? Sim. Mas pera um pouquinho. E eu quero dizer uma coisa aqui para a OAB de São Paulo e quero dizer uma coisa para o próprio advogado da Deolane Bezerra. A lei, quando fala em sala de Estado Maior, e eu, quando fui delegado, aprendi isso na academia de polícia. A legislação não fala, olha, sala de Estado Maior tem que ser um local de 30 metros quadrados, que tenha banheiro privativo, que tenha ar-condicionado, que tenha internet na sala. Simplesmente a lei coloca que tem que ser uma cela diferenciada. E dá uma olhadinha aí na cela que ela está, detetive Alan. Melhor do que isso, você quer o quê? Eu não estou entendendo. Eu realmente me causa espanto a OAB de São Paulo, que eu admiro, já fiz palestra na OAB, sou convidado muitas vezes para falar sobre segurança pública e segurança privada lá na OAB, na Praia da Sé, mas eu não entendi. A primeira vez que a OAB discute sobre uma advogada rica, porque ela é milionária, ela contrata um super advogado. Então a pergunta que eu queria fazer para o chat, faz sentido a OAB entrar com esse pedido ou seria uma pressão para a justiça colocar que Deolane Bezerra vá para a sua mansão em Tamboré 1 e fique do lado da filha? Essa que é a questão. O chat falou alguma coisa, detetive Alan? Queria saber a opinião de vocês. Todo mundo aqui tá impressionado, né, Lordelo? Tem gente falando aqui, ó, o Jefferson falou, tá errado porque não cabe a Ferrari, né, fazendo uma piada. Isso é um quarto de hotel 5 estrelas comparado com uma cadeia normal, diz o Célio Visões aqui. Rei Biche TV Oficial, vixe, tem podridão até na OAB, esse país já era. Porque causa estranheza, né, Lordelo? Eles se intrometerem, assim, pelo menos, eu não sei, né? Você disse que nunca viu nada parecido a gente, então que não é do meio jurídico em si, também nunca tinha escutado falar disso, causa uma certa estranheza, né, pessoal? Olha, nós estamos atrás para saber se esse habeas corpus foi julgado ou não. Se foi, eu vou dar o resultado para vocês, ok? Mas realmente me causa espanto. Mas o que me causa espanto também... Porque hoje, você sabe que a Deolane Bezerra tem aí 22, 23 milhões de seguidores e a família dela faz uma defesa que eu chamo de defesa digital. Não é uma defesa jurídica, porque defesa jurídica é nos autos. A família faz uma defesa digital para tentar segurar esses 23, 24 milhões de seguidores. Só que eu entendo o seguinte, toda defesa... Nós temos que partir de uma verdade, detetive Alan. Nós temos que partir de algo realmente factível. E a mãe da Deolane Bezerra, ela tem feito alguns vídeos, daqui a pouco eu vou te mostrar um, aonde ela diz que a Deolane já está sendo condenada antes do julgamento. E eu queria dizer para a mãe da Deolane que isso não é verdade, poxa. Ninguém aqui, eu aqui no canal, em nenhuma vez falei que ela é culpada, que ela tem que ser condenada. Nós estamos mostrando provas. O delegado indiciou Deolane Bezerra em associação criminosa e lavagem de dinheiro. A promotoria denunciou Deolane Bezerra e a justiça semana passada acaba de aceitar. Então, hoje, o termo que deve ser utilizado é que Deolane Bezerra é uma acusada por crimes graves e ela é ré num processo criminal. Agora, a família vem dizendo para o público da internet, não, minha filha está condenada antes de julgar. E isso não é verdade. Tá? Nós temos que colocar os pingos nos is. O que, na verdade, ela está tendo todo o direito à defesa, pois o juiz, quando recebeu o pedido de denúncia do Ministério Público, o juiz já abriu prazo para o doutor Auri Lopes Júnior. O doutor Auri tem 10 dias, que vence no começo da semana que vem. Ele tem que apresentar defesa prévia e um rol de testemunhas de defesa de até 8 testemunhas de defesa. Por quê? Porque a promotoria, o doutor Lincoln Gaquia e mais um grupo de 6 promotores já colocaram 8 testemunhas de acusação. Entre elas, o delegado de polícia que fez todo esse inquérito, tá? Ou seja, a mãe tá off, olha lá, a mãe tá off.
Justiça aceita a denúncia, a mãe está off. A mãe, como a própria Deolane disse, a mãe está enjaulada. A mãe está enjaulada, imaginavam que a mãe ia ser desenjaulada e ela não foi. O que me dá a impressão é que ela realmente pode estar com um problema psicológico, pois percebeu que o problema é mais embaixo. A caixa de Pandora foi aberta pela Polícia Civil após 4 anos de investigação. Mas aí, eu queria trazer para vocês as críticas feitas pela mãe da Deolane Bezerra. Vamos ver o que ela falou. Eu vou aparecer aqui só hoje e só depois que a inocência da minha filha for provada. Porque são muitos julgadores na internet, né? Porque, infelizmente, nossa justiça é assim. Primeiro, eles te prendem para poder você correr atrás de provar sua inocência. E nós não estamos quietinhas, nós estamos trabalhando, estamos juntando prova para provar que ela realmente é inocente. E não adianta a gente estar aqui brigando, discutindo, porque quem acredita na gente, quem conhece a gente, vai acreditar. E quem não gosta, nem que Deus do céu descer e falar assim, ela não cometeu isso, vai falar assim, Deus, tu tá ganhando quanto? Ela tá te pagando quanto? Então, não adianta você brigar. Olha, a mãe dela tá equivocada, tá? É óbvio que tem gente na internet, tem internauta que fala, ela é culpada, papapá, que não é o nosso caso. Mas eu queria explicar para a mãe da Deolane o seguinte: a polícia não está prendendo, o Ministério Público não pediu a prisão dela para depois provar. Volto a repetir no meu primeiro vídeo aqui, que fez o maior sucesso, porque eu tive acesso e li. Eu tive a paciência de ler 2.000 páginas. E eu mostrei. Quem quiser ver as provas contra a Deolane Bezerra, eu tenho um vídeo aqui que nós fizemos que só fala sobre isso. Quase 40 minutos de prova. Mas essa conversa de que a minha filha está presa injustamente... E aqui eu quero explicar para a mãe da Deolane Bezerra um negócio muito importante. No final do relatório do delegado de polícia, quando ele pediu a prisão, ele pede a prisão... Eu queria que você do chat prestasse atenção na frase usada pelo delegado de polícia do interior de São Paulo, que ele disse o seguinte: Deolane Bezerra precisa ser presa preventivamente para cessar, para acabar com a associação criminosa e lavagem de dinheiro. Porque o delegado entende que se ela for solta, a associação e a lavagem de dinheiro que ele imputa continuaria. Ou seja, o delegado deu um motivo para a prisão preventiva, o promotor aceitou e o juiz também aceitou. Mas, volto a repetir. Isso é bom. A gente reforça aqui, inclusive, os nossos parceiros aqui do canal, a CoSecurity, né, Lordelo? Eles é a inimiga da impunidade, né, Lordelo? Quando tem monitoramento, quando a gente consegue ter imagens do caso, a gente consegue garantir que ninguém saia impune, né? Olha, é verdade. Vocês viram no vídeo que eu mostrei que uma câmera flagrou parte do que aconteceu. E uma outra câmera filmou o veículo do René Júnior fugindo. A CoSecurity, ela está em vários estados do Brasil, já está aqui em São Paulo, já está em Minas Gerais, já está em Curitiba já está no Rio de Janeiro. E a gente faz votos que em breve chegue também a Minas Gerais. Mas, principalmente, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, eu preciso falar para você desse nosso parceiro que trabalha com câmeras colaborativas, é a CoSecurity. E eu quero dizer o seguinte, aqui na nossa produtora, nós temos protegendo a fachada da produtora o quê? O totem da CoSecurity com 3 câmeras. Os totens da CoSecurity, só para você ter uma noção, estão linkados no Smart Sampa, em todas as plataformas desses 3 estados que eu lhe falei, que eles informam de forma automática, através das câmeras da CoSecurity, se a pessoa que passou em frente à câmera está procurada pela justiça ou não.
Outro detalhe muito importante é a questão de placas que essas câmeras também podem identificar e verificar se trata-se de um veículo roubado. Ou seja, se você quer proteção para a sua casa, para o seu condomínio, para o seu comércio, para a sua empresa, entre em contato com a CoSecurity. O preço é muito convidativo. Agora você faz uma ideia. Eles já têm em São Paulo, só para vocês terem uma noção, em São Paulo, 12 mil câmeras. Um crime acontece aqui, eles conseguem ajudar a polícia porque eles conseguem fazer o rastreio com imagens perfeitas, que eles pegam essas imagens do arquivo, manda para a delegacia e muita gente, mas muita gente mesmo, sendo presa por causa dos totens da CoSecurity. Quer segurança? Entra aqui em contato com a CoSecurity, fala que você veio aqui do canal Na Cena do Crime, pois pode ter certeza que um preço muito convidativo, você vai estar não só fortalecendo o nível de segurança da onde você mora ou trabalha, mas também nesse processo de colaboração, de troca de informação de imagem, bandido na cadeia. É isso, gente. Escaneia o QR Code. Se você está vendo pelo celular, a gente deixou o link do WhatsApp deles, diretamente falando lá que você veio Na Cena do Crime, aqui no chat, também vai estar no link da descrição. Chama eles lá, dá uma olhada, porque hoje em dia tá quase que uma necessidade, né, Lordelo? Nós temos chat, super chat, né? Isso, só reforçando aqui o compromisso com o pessoal do chat, né? Mandou super chat e a gente vai tentar colocar na tela o mais breve possível. Não tem a ver com os casos citados aqui, mas acho que se refere a um vídeo que saiu essa semana no canal. E o Felipe disse o seguinte: vídeo da Mariana Ferrer não mostrou a linha do tempo, as contradições e o desmonte de personagem que desmentiram toda a acusação durante o julgamento. E aí, Lordelo? Vamos lá. Felipe Papini. Felipe, muito obrigado. E eu sei que você está muito interessado nesse caso da Mariana Ferrer. Veja bem, nós resolvemos fazer o vídeo do caso da Mariana Ferrer. A gente contou a cronologia contada por ela. A cronologia que conta por ela, ela dizendo que ela trabalhava lá no Café de la Musique, ela era embaixadora, ela fazia recepção. Nós contamos a data, nós contamos também, mostramos o vídeo dela subindo aquela escada, dela descendo. Depois nós mostramos que ela, no dia seguinte, ela foi fazer o boletim de ocorrência e assim por diante. Ok, nós estamos buscando, Felipe, provas substanciais dos dois lados, acusação e defesa. E logo que a gente consiga essa... O problema é que esse processo estava correndo em segredo de justiça. Tá? E a gente tem dificuldade de conseguir prova, mas nós estamos tentando. E eu queria dizer para o Felipe Papini o seguinte, para uma reflexão sua, Felipe, e para quem assistiu o vídeo que nós postamos hoje. Tem um fato, Felipe, que é determinante. Nós não conseguimos o laudo, mas nós tivemos acesso a pessoas que leram o laudo que foi feito de conjunção carnal logo depois que a Mariana Ferrer foi na delegacia e disse que foi abusada. E nesse laudo, Felipe, é algo que é realmente patente e aconteceu. Mariana Ferrer era virgem e o laudo constatou que ela foi deflorada naquela noite. Outro detalhe, a mãe alega que havia sangue da menina, tanto no body como também na calcinha da Mariana Ferrer. E outro detalhe, tinha esperma do acusado na roupa dela. E eu contei no vídeo, o Felipe deve ter assistido, que o acusado, né, o réu, não quis fornecer material genético, mas ele acabou cometendo um erro, que ele pediu um copo, né, naquele momento, quando ele estava sendo ouvido, a delegada pegou o copo e aí você sabe o que aconteceu. Bom, deu que o esperma é dele. Então ele alega que ele subiu, que ele teve uma brincadeira sexual, mas não teve penetração. Ou seja, eles estiveram lá. Mas, Felipe, foi bom você ter colocado, que eu vou colocar aqui. A gente vai fazer em breve, buscando mais provas entre acusação e entre defesa. Mas eu queria, voltando no caso aqui da Deolane, falar de algo importante para vocês. Eu já disse que a Deolane virou réu. Eu tenho até vocês podem colocar aqui, o detetive, uma manchete de jornal que mostra que a semana passada a Deolane Bezerra virou ré. Né? Ela virou ré. Só que ela não virou ré sozinha. Na petição,
de denúncia, o grande problema, que a minha opinião jurídica que ela não vai sair, é por quê? Porque ela foi envolvida nessa denúncia com mais 6 pessoas. E as 6 pessoas são quem? E eu vou dizer o nome para vocês. Primeiro, Marco Williams Erbas Camacho Marcola. Detetive Alan, olha a gravidade. Estão colocando uma associação criminosa para lavar dinheiro do PCC. Quem encabeça é o Marcola. E em seguida do Marcola vem o quê? O irmão, que é o Marcolinha, que também está preso em presídio de segurança máxima. Aí vem outra parente, que é a Paloma Sanches Erbas Camacho. Aí vem outro parente, que é o Leonardo Alexander Ribeiro Erbas Camacho. E aí vem outro parente, que é o Alejandro Juvenal Erbas Camacho Júnior. E nesse problema que ela está enfrentando, só tem uma pessoa que não é da família do Marcola, que é o Everton de Souza, conhecido como Player, e ele teria conversado e seria o contato da distribuição de dinheiro. Então, olha a gravidade em que a denúncia do Ministério Público recebida pelo juiz criminal ofertou. A Deolane, ela está muito próxima, detetive Alan, de toda a família Camacho, que é hoje o criminoso número 1 do país, a pessoa que comanda uma instituição criminosa, uma facção criminosa, que arrecada mais de R$1 bilhão por mês em atividades ilícitas. Ou seja, a situação é realmente muito complicada. Bom, conforme eu falei para vocês, o processo foi instaurado, esse processo vai correr com uma certa rapidez, só que agora a Justiça está aguardando a defesa prévia do Dr. Auri Lopes Júnior. Ele tem 10 dias para apresentar uma defesa preliminar e também arrolar 8 testemunhas. A gente tem aqui uma manchete que eu coloquei sobre esse fato que saiu nos jornais, que mostra que a Justiça aceitou a denúncia e agora nós estamos aguardando a defesa prévia que o doutor Auri ainda não protocolou, mas vai protocolar, tenho absoluta certeza, no prazo legal. Agora eu queria que você verificasse o que o juiz criminal escreveu em sua decisão ao receber a denúncia do Ministério Público. Vamos colocar o que ele escreveu, que eu vou ler para vocês, tá? E nós extraímos isso da denúncia. Olha o que o juiz escreveu, lá da comarca de Presidente Venceslau. A peça acusatória, ou seja, a denúncia do Ministério Público, expõe com detalhamento, acima do necessário para a sua admissibilidade, da pretensão punitiva, os fatos, as circunstâncias, a participação individualizada de cada réu na empreitada criminosa. E esses réus são essas pessoas que eu acabei de dizer o nome para vocês. O delegado de polícia, ele fez por capítulos, réu por réu, colocando a participação de cada um. Portanto, a mãe da Deolane alega que eles estão arrecadando provas, e essas provas vão ser apresentadas agora pelo Dr. Auri Lopes Júnior no prazo de defesa prévia. Eu queria colocar mais uma parte da denúncia que é importante para você, na cena do crime, entender a gravidade contra a Deolane. Vamos colocar, olha lá. Os elementos colhidos até então indicam uma existência de organização criminosa estruturada para a prática sistemática de lavagem de capitais, além de operações financeiras flagrantemente incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos envolvidos. Ou seja, a pessoa tem um nível de vida deste tamanho, mas a capacidade fiscal de legalidade desse capital é muito pequena, detetive Alan. E isso é prova que qualquer contador analisando pode verificar. Eu tive acesso e mostrei para você, tem vídeo no canal onde eu mostro as provas. Ou seja, a polícia não fez uma brincadeira. A polícia não está prendendo para depois apurar. Eu fiz uma crítica aqui quando prenderam o MC Kevin e ele foi... O MC Rian. O MC Rian, quando prenderam o MC Rian, SP,
E o MC Rian SP foi solto em seguida. E quando nós fomos averiguar, a gente verificou que realmente faltava investigação. E aí ele foi solto e está respondendo por crime praticamente o mesmo, tá? Mas, nesse caso, não. Foram 4 anos de um inquérito praticamente sigiloso. Bom, agora, eu queria mostrar para vocês, e aí eu gosto de prova, eu trabalhei muitos anos na polícia e minha vida inteira foi colher prova, fazer inquérito policial. Na minha época era inquérito policial detetivado de papel. Eu cheguei a ter inquérito de 5, 6 volumes. Hoje é tudo digital, né? Hoje você protocola tudo digitalmente. Eu me recordo quando eu fui estagiário de direito e eu era office boy de luxo, mas eu me recordo, chegava no escritório para trabalhar, eu fazia PUC de manhã, ia no escritório à tarde, o delegado tinha umas petições. Ô Lordelo, vai lá para São Caetano protocolar essa petição. Depois você vai para Guarulhos protocolar. Ou seja, eu só ia para despachar uma petição e entregar para o juiz. Hoje não. Tudo de forma eletrônica. Bom, mas eu queria mostrar para vocês o que tem no celular de Deolane e também do Marcola, e esse é um dos motivos que eles viraram réu. Então vamos lá. A decisão da justiça que levou a Deolane Bezerra a se tornar ré, você tem lá no inquérito 2 celulares apreendidos dela, áudios, mensagens, comprovantes de depósito, que acabaram sustentando a acusação da polícia e do Ministério Público. Só que em um dos áudios que foram transcritos pela investigação, o Ciro, quem é o Ciro? É o dono da transportadora lado a lado que ficava do lado do presídio de Presidente Venceslau, onde estava o Marcola e seu irmão. Eles pegaram uma série de conversas entre a família Marcola, que se conversava pelo celular com pessoas fora. Mas aí o que aconteceu? Essa investigação, ela cita uma série de áudios, ela tem mensagens via celular. E segundo a denúncia, Deolane Bezerra participou de uma associação criminosa recebendo dinheiro do PCC. Bom, Daniele Bezerra, que é uma advogada, irmã da doutora Deolane Bezerra, ela fez um novo desabafo na rede social, dizendo que a sua irmã está sendo injustiçada. Vamos ver o que a advogada, a doutora Daniele Bezerra, disse aos seus internautas que seguem a Deolane Bezerra. Vamos lá. Boa tarde. Hoje, mais uma vez, a internet está tomada por notícias sobre a prisão da Deolane e os andamentos processuais. Por isso eu achei necessário gravar esse vídeo. Tem sido difícil vê-la ser tão acusada e tão julgada todos os dias. Antes de tudo, é preciso fazer uma pergunta que ninguém até hoje responde. Por que só a Deolane? As empresas com as quais ela transacionou são conhecidas, não são ocultas. Pelo contrário, muitas são empresas consolidadas, amplamente conhecidas e divulgadas por centenas de influenciadores. Um exemplo é a Rosa Selvagem, marca que possui ampla atuação no mercado de cosméticos, utiliza dezenas de influenciadores em suas campanhas e afirma contar com mais de 90 em sua estratégia de marketing. Mas só a Deolane está sendo julgada por divulgar essa empresa. A denúncia fala claramente que a empresa da Deolane perdeu a idoneidade. Se a investigação entende que determinadas operações merecem esclarecimentos, isso deve ocorrer dentro do devido processo legal, com igualdade de tratamento para todos os envolvidos. O que causa perplexidade é ver apenas a Deolane submetida à prisão e à condenação pública, antes mesmo de exercer plenamente seu direito de defesa. Em um Estado democrático de direito, ninguém deveria ser tratado como culpado antes do julgamento. A lei deve valer para todos, ou deixa de ser justiça e passa a se tornar seletividade.
Uma coisa que eu não entendo, Lordelo, eu não consigo entender qual que é a premissa da perseguição. O porquê ela estaria sendo perseguida pela Polícia Federal, o porquê ela é o centro de toda essa conspiração onde ela é apenas a única prejudicada. Isso eu não consigo entender. E eu não consigo entender também o argumento de que a mídia condena e está sem direito de resposta, sendo que elas constantemente, assim como você sempre reforça, uma rede social com mais de 20 milhões de pessoas, fala abertamente sobre como que tá, ou qual é a versão dela, não diretamente através da própria Deolane, mas através das irmãs. Então, isso que eu não consigo entender, esse argumento. Eu quero dar uma explicação bem rápida para o nosso público do Na Cena do Crime, e eu vou provar para vocês que não tem perseguição nenhuma. Isso é uma retórica para você jogar para 23, 24 milhões de seguidores. Eu quero explicar para vocês. Em 2019, o Dr. Lincoln Gaquia conseguiu retirar o Marcola, o irmão e mais 20 integrantes chefes do PCC da cadeia de Presidente Venceslau. E por que ele tirou? Porque era uma confusão, saindo informação, e eles não conseguiam barrar essas pessoas chefiando o PCC de dentro da cadeia. E de uma hora para outra, isso aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2019, quando, numa madrugada para amanhã, 22 membros do PCC, inclusive o Marcola e o seu irmão, foram retirados de São Paulo e enviados para 3 presídios de segurança máxima para longe de São Paulo. Isso fez com que perdesse uma liderança aqui em São Paulo. Quem que vai dar ordem agora? E houve um acordo entre eles que 2 presos que estavam lá, que era um segundo escalão, passaram para o primeiro escalão. Esses presos estavam na cela 139. Quando o presídio percebeu que a transferência de poder foi para esses 2 presos, o que aconteceu? O diretor do presídio avisou a Polícia Civil. E eles fizeram o quê? Uma batida em toda a cadeia, principalmente na cela 139. E na cela 139, esses 2 presos foram pegos de calça curta, pois na tubulação eles haviam jogado muito papel manuscrito que eram as ordens. E dentre esses papéis, depois de lavados, a polícia científica conseguiu mostrar esses papéis, o que diziam os manuscritos, detetive Alan, e aí veio a primeira surpresa. Havia ordem para matar o antigo diretor da cadeia de Presidente Venceslau, o Dr. Bisotto, e havia ordem também para matar, naquela época, em 2019, o atual diretor de presídio. E foi isso que deu início à instauração de inquérito policial. Nada a ver com Deolane Bezerra. Nesses papéis que foram encontrados, aparecia, sabe o quê? Uma mulher dona de transportadora, que não é Deolane Bezerra. A mulher dona de transportadora, depois de uma longa investigação, caíram e descobriram que essa transportadora ficava do lado do presídio. E o nome dessa transportadora é Lado a Lado. E essa transportadora tem 2 donos. É um casal. É o Ciro Lopes e a Ildete. Essa Ildete que era a mulher da... A mulher de quem? A mulher da transportadora. E a polícia alega que eles fazem lavagem de dinheiro. E aí eu quero mostrar para a irmã, para a doutora, irmã da doutora Deolane, dizendo o seguinte: o Ciro foi processado, já foi condenado. A esposa foi processada e foi condenada, e outras pessoas. Só que, olha que curioso, durante essa investigação contra o Ciro e contra a esposa Ildete, surge um terceiro elemento, que é o Everton de Souza, conhecido como Player ou Gordão. Esse Everton de Souza, que estava solto e continua solto, era um elo de ligação do presídio com os presos que estavam fora. Ele era e funcionava como um contador no seguinte sentido: dinheiro vai para cá, dinheiro vai para lá, dinheiro vai para cá, precisamos pagar isso, precisamos pagar aquilo. E até aí não tem Deolane Bezerra. Mas, em 2022, no celular do Everton de Souza, o vulgo Player ou vulgo Gordão, encontra-se uma mensagem, ele conversando com uma pessoa chamada Deo
DOB, que durante a investigação descobriu-se que era Deolane Bezerra. Ou seja, naquele momento, o delegado de polícia instaura um inquérito para o Everton, para a DOB e os outros chefes do PCC, que são Marcolli e seus familiares. Ou seja, não há perseguição. Ela caiu numa rede de investigação. Simples assim. Ficou claro, o detetive Alan? Eu queria saber do nosso chat. Ficou claro a explicação? Para que essa retórica de dizer é perseguição só porque nós somos de família pobre, só porque nós ostentamos dinheiro. Ficou claro, detetive Alan? Para mim ficou claríssimo. Acredito que para o chat também, Lordelo. Bom, vamos ver então agora um outro vídeo da doutora Daniele Bezerra dizendo que a Constituição brasileira não está sendo cumprida para sua irmã Deolane Bezerra. Vamos ver. Peço somente 2 minutos da sua atenção para falar que a Constituição Federal de 1988 nasceu para impedir abusos de poder e garantir que nenhum cidadão seja tratado como culpado antes do devido processo legal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, bem como o Pacto de San José da Costa Rica, incorporado no nosso artigo 5º, ele reforça exatamente isso. Toda pessoa tem direito à dignidade, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Essas garantias não existem para proteger pessoas perfeitas. Elas existem para limitar excessos e proteger qualquer cidadão da República. Eu, você, a Deolane, a minha família, a tua. No caso da Deolane, não se busca privilégio ou tratamento especial. Busca-se apenas aquilo que a lei garante a todos. Antes da exposição midiática, existia uma advogada criminalista, exercendo uma função essencial à justiça. A advocacia criminal não defende crimes, ela defende garantias fundamentais. O maior bem do ser humano é a vida, e o segundo é a liberdade. E é por isso que advogados lutam diariamente. As 31 perguntas e respostas aqui reunidas nesse link analisam e rebatem de forma técnica e jurídica fatos e informações já divulgados pela mídia publicamente. E fica também um apelo respeitoso ao Conselho Federal da OAB, que nunca se cale diante da relativização das garantias constitucionais e das prerrogativas da advocacia. A ordem representa muito mais que uma classe profissional. Ela representa a defesa da Constituição, das liberdades individuais e da democracia. Porque quando as garantias de um cidadão deixam de importar, a liberdade de todos começa a correr risco. Quando um advogado tem medo de trabalhar, todos os advogados correm risco. Entendi. Bom, deu para você perceber, ela está realmente chateada. Isso aí ela pode ficar chateada, não tem problema nenhum. Mas a polícia, e eu acho que a grande complicação da Deolane, volto a repetir, é que a denúncia tem como chefe o Marcola, o Marcolinha, a família. E por último vem o Everton de Souza e a doutora Deolane Bezerra. Então, realmente é algo muito grave a denúncia feita pelo pelo promotor Lincoln Gaquia, mais 7 promotores, realmente eu vejo com muita dificuldade. Mas agora a OAB entrou. Isso aí a gente está curioso para acompanhar. Sabe, a OAB entrou, a gente não sabe se amanhã ela pode ter liberdade ou ela pode ser transferida para casa. Eu acho que não, porque é muito grave. Volto a repetir, o criminoso número 1 do país, que todo mundo conhece, é o Marcola. Tá? E digo mais, o Marcola está preso há 28 anos e pouco e continua tendo toda essa relevância junto à facção PCC.